Os dois países desejavam o monopólio de peles e pesca. Essa guerra foi chamada de Guerra dos 7 Anos. Com os gastos da guerra, com comida, soldado, armamento, o governo inglês precisava repor o dinheiro que havia saído, então recorreu às coronas inglesas. A metrópole exige mais dos colonos, que até naquele momento eram considerados de um modo livres, mas agora sua função era enriquecer a metrópole. A coroa britânica impôs novas taxas e impostos. Um deles era a lei do selo, que dizia que todo papel que lá circulasse tivesse que ter o carimbo real. A coroa britânica também fechou fábricas e deu o monopólio de produtos para comerciantes da metrópole. Assim não ia ter concorrência e a metrópole venderia mais seus produtos. Um desses monopólios foi para a Companhia das Índias Orientais, que agora somente ela vendia chá, mas os colonos reagiram jogando todo o carregamento de chá no mar. A metrópole ficou ainda mais rígida com os colonos, adotou medidas até que todo o prejuízo fosse pago. Uma dessas medidas foi fechar assembleias e colocar guardas militares no porto de Boston. Essas medidas eram conhecidas como as leis intoleráveis. Os colonos não aceitavam e estavam indo ao processo de independência. Então os colonos começaram a discutir se seriam ou não independentes. Os colonos do norte aceitaram e já divulgaram suas ideias de liberdade. Já os do sul não queriam, estava bem como estava. Só houve mudança de pensamento quando viram que a metrópole poderia prejudicar sua economia. Assim começa o processo de independência. Os espanhóis e os franceses, que haviam perdido a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra, se unem e vão à batalha. Depois de muito tempo de resistência, a metrópole resolve dar independência. Assim o país se torna independente e forma os Estados Unidos da América. Quem comandará esse novo país serão os latifundiários, elite urbana e comerciantes. A escravidão foi mantida. O país cria uma constituição baseada no iluminismo. Essa constituição protege as pessoas do governo, como liberdade de expressão, liberdade de credo, liberdade de imprensa. Os poderes foram divididos em executivo, legislativo e judiciário. O modo de governo é presidencialista. E como primeiro presidente eleito, George Washington. Com o domínio do homem branco, deu-se vários prejuízos para as tribos indígenas, que aos poucos foram perdendo suas terras e morrendo em choque sangrento com colonos e soldados. As tribos indígenas resistiram a uma grande ordem do governo dos Estados Unidos. Essa ordem propôs que os índios teriam que largar suas propriedades para ir morar nas reservas. Com essa recusada dos índios, houveram várias guerras. No final das contas, os índios foram forçados a ir morar nas reservas, nas quais ainda há vivo. Significa que os nativos que já estavam, que se localizavam, que residiam, que viviam na região onde hoje existem os Estados Unidos da América, estavam lá muito antes dos imigrantes ingleses, por exemplo, chegarem nessa localidade e almejar dessa forma um pedaço de terra para iniciar uma nova vida, o que havia sido prometido para eles. O choque que acabou sendo sangrento entre os imigrantes que chegavam sedentos por um pedaço de terra e os nativos que já residiam ali e viam-se ameaçados por esses imigrantes, foi de consequências das mais desastrosas, ou seja, muitas pessoas, tanto os imigrantes que chegavam como os índios, foram envolvidos em conflitos sangrentos. Aqui no Brasil também temos uma pequena revolução de pessoas que querem seu pequeno pedaço de terra, colonos que fazem parte do MST. Naquela época, a causa da guerra foi o aumento de impostos. Aqui isso também está ocorrendo. Nas colônias, as pessoas tinham que pagar ao governo uma pequena taxa. Nós também temos que pagar algumas. Exemplo: impostos: Imposto Federal, IRPF, INSS, Imposto Estadual, IPVA, IPVA e ICMS, Imposto Municipal, IPTU e ISS. Bom, com esse exemplo que a gente acabou de ver das meninas que apresentaram sobre isso, a gente pode fazer uma comparação com os nativos que foram perseguidos e se sentiram ameaçados de perder a posse e efetivamente perderam a posse de suas terras nos Estados Unidos, onde hoje existe os Estados Unidos. A gente vê modelos, situações parecidas atualmente no nosso Brasil. É frequente esses problemas ganharem espaço na mídia nacional. Atualmente a gente percebe uma questão relacionada a uma reserva indígena na qual pretende-se construir uma usina para geração de energia para o Brasil. Então isso vem causando uma
comportamento, um desconforto entre os representantes indígenas e o governo, que pretende, na região que está localizada a reserva, construir essa